é para um motivo bem maior que o meu. Então, esse é o real motivo do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. É viver agora não mais os nossos propósitos, é viver os propósitos do Senhor, é viver a sua palavra, é ministrar os corações, como Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele falou: olha, vocês vão por todo mundo, vocês devem pregar o Evangelho a toda criatura, batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e curar aqueles que estão enfermos, expulsar os demônios. E aí em determinado momento ele vai falar: mas se aquela casa não receber, se aquela cidade não receber vocês sacodem o pó dos vossos pés e passam para a próxima, porque é mais importante que o reino de Deus seja espalhado. Mas o que é importante para nós nesses dias, meus irmãos? Nós sabemos que os dias são maus, nós estamos na iminência da volta de Jesus, nós cremos nisso de todo o nosso coração. O tempo todo a gente recebe no celular, pelos grupos, as atrocidades que estão acontecendo no mundo, como o mundo está mal, né? Como as pessoas estão más, como as pessoas estão... A moda do momento agora é as pessoas invadirem as escolas e tirarem vidas de pessoas. Eu estava vendo uma reportagem outro dia de um jovem no Twitter, que é uma rede social, ele estava ali já contando para as pessoas o que ele ia fazer, o que ele estava planejando. E as pessoas ali comentando e curtindo, incentivando ele a fazer. Gente, uma coisa horrível. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês, agora que você abre sua Bíblia em 2 Pedro, que o apóstolo Pedro está falando em orientação para os nossos dias, no capítulo 3. Pedro está dizendo que nos últimos dias as pessoas estariam se perguntando: mas cadê a vinda do Senhor? Está todo mundo falando que ele vai voltar. Os nossos pais dormiram e ele não voltou ainda. Vamos ler? Capítulo 3 diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando as suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. E eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde os antepassados morreram, e tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão então preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Destruição de quem? Dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o Senhor não atrasa a sua promessa para cumprir, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos ler de novo o versículo 9? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos da terra se desintegrarão pela ação do calor. E a terra e toda a obra que nela existem estarão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejamos? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardentes se dissiparão com o calor. Todavia,
confiados em sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Amém? Então Pedro está nos dando uma orientação de como viver esses dias. Está anunciando para a gente que nos últimos dias seriam difíceis. Dizendo que as pessoas não acreditariam mais na vinda de Jesus. Não acreditariam mais na volta do Senhor. Mas ele reforça e diz que o Senhor, ele é longânimo. Ele não retarda a sua promessa, mas ele deseja que todos sejam salvos. Porque o dia do Senhor será terrível para aquele que estiver numa posição de homem ímpio. Para aqueles que não receberam o Senhor, para aqueles que não vivem dessa forma. E aí ele pergunta, né? Como nós devemos ser diante desses acontecimentos? Homens piedosos, homens santos diante do Senhor, aguardando a vinda dele sem nenhuma mácula e nenhum defeito na igreja do Senhor. Nessa expectativa dos apóstolos ali, na perspectiva daquilo que viria a acontecer em relação à vida de Jesus. E aí, o que isso tem a ver com o livro de Atos? Porque, meus irmãos, eu não sei se você prestou atenção nesse versículo, que ele fala que o dia do Senhor ele virá como fogo e nós devemos apressar o dia da vinda do Senhor. Nós temos uma responsabilidade na vinda do Senhor. Nesse dia que para nós vai ser um dia de glória, para o mundo vai ser um dia de destruição, um dia terrível, que o mundo ainda não conhece algo parecido. Existe uma expectativa nossa como cristão para apressar a vinda do Senhor para esse dia. Como que nós apressaremos a vinda do Senhor? Jesus ele diz, antes de subir ao céu: vós fazeis discípulos, ide por todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações, e então virá o fim. Quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então é uma responsabilidade nossa a pregação do evangelho. É muito necessário. Jesus ele já nos enviou, né? Já deu essa ordem. Ele já nos enviou para ir para o mundo todo e pregar o evangelho. Mas é muito necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo para que o evangelho tenha eficiência aos ouvidos e aos corações daqueles que vão receber. Por isso que quando Jesus fala para os discípulos: vocês devem aguardar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque quando vocês forem revestidos de poder, que a gente leu em Atos, então vocês serão testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Não é isso mesmo? Então nós devemos ser testemunhas. Nós estamos aqui reunidos agora, buscando esse enchimento do Espírito, buscando esse revestimento de poder, mas quando nós formos revestidos de poder, não fique parado onde você está. Não fique parado esperando. Porque a espera é para quando o Senhor vai nos encher do Espírito, e Ele vai nos encher. Nós estamos nessa expectativa, e é muito bom que nós criemos essa expectativa no nosso coração. Nós precisamos viver com expectativa no Senhor. Uma coisa que é interessante, que eu gosto muito de lembrar, quando Jesus falou para os discípulos aguardarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, já era natural na tradição judaica que eles guardassem o dia de Pentecostes. Era uma festa que eles celebravam. Era uma festa, desde quando Deus desceu ali sobre o monte as tábuas da aliança através de Moisés. Aquele dia foi marcado como o dia de Pentecostes, e desde então o Senhor ordenou que eles deveriam aguardar com expectativa todos os anos para aquele dia, que era festa ao Senhor. Então Jesus, já sabendo disso, falou: olha, vocês vão aguardar até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos estavam reunidos, a cidade toda estava cheia, Jerusalém, porque todo mundo vinha para Jerusalém para adorar o Senhor nos dias das festas. E no dia de Pentecostes, no dia que eles já celebravam naturalmente, o Espírito Santo desceu sobre eles e derramou o seu poder sobre eles, e eles foram revestidos de um poder sobrenatural que foi capaz de dar para eles uma condição especial de eles irem ser testemunha
na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, e nós estamos aqui hoje por causa desse dia, não é mesmo? Nós estamos aqui hoje porque os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje, recebemos o Evangelho por causa do enchimento do Espírito que aconteceu lá no dia de Pentecostes. E hoje nós temos essa mesma expectativa. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus pela expectativa do enchimento do Espírito. Glória a Deus por essa expectativa que está no seu coração de que a chuva do Senhor vai ser derramada. Aleluia. Amém? Você pode agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo. Nós estamos esperando. Ele já está dentro de nós, mas haverá um enchimento do Espírito. Haverá um enchimento que nos capacitará para sairmos das ruas e pregarmos o Evangelho e o Espírito Santo agir nos corações e trazer as pessoas arrependidas e trazer as pessoas. Ele vai nos enviar para isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Nós estamos numa campanha de 40 dias de oração e nós tivemos o cuidado junto ao pastor de marcar esse dia justamente. A nossa campanha vai durar até o último dia da festa de Pentecostes, que acontece na Bíblia. Olha que expectativa, meus irmãos. Nós estamos de forma estratégica. Se o diabo usa suas estratégias, não é mesmo? Se o diabo usa suas estratégias para destruir, por que a gente não vai criar estratégias para o Senhor? Glória a Deus. Não é mesmo? Para ser cheio desse Espírito Santo que nós tanto esperamos. Então existe uma expectativa nos céus. Eu quero encher o seu coração também dessa expectativa. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui com um propósito que vai se cumprir. Jesus falou para os discípulos aguardarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos. Eles estavam com expectativa. E nós temos essa expectativa hoje. Aleluia. Existe uma necessidade do mundo saber que Jesus está voltando. Existe uma necessidade muito forte de saber, do mundo entender que Deus ele não retarda a sua promessa, mas Deus ele é paciente, ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Aleluia. Mas isso depende de mim e de você. Como nós faremos isso sem a eficácia do Espírito? Aleluia, Jesus. Não dá. É por isso que nós precisamos ser cheios. É por isso que nós precisamos ser revestidos. É por isso que Jesus falou, vocês vão receber um poder especial que vem do alto. E quando vocês receberem esse poder, vocês serão testemunhas. Testemunhas vivas do Senhor. Aleluia. Esse poder do Espírito Santo capacitou os discípulos a serem os mártires daquela geração. A darem a sua própria vida pelo Senhor. Naturalmente, você daria a sua vida pelo Senhor? Diz aí. Naturalmente, a gente não sairia dentro de casa para estar aqui, como o irmão falou. Mas, pelo Espírito Santo, nós estamos aqui. Aleluia. O Senhor é quem atrai o nosso coração. O Senhor é quem nos dá essa motivação diária. O Senhor é quem nos tira lá de Maricá e traz para cá quase todos os dias. É o Senhor que faz essas coisas. Naturalmente, a gente não faria. Amém? Então, o que Deus tem ministrado ao meu coração é essa expectativa pelo derramado Espírito. Nós temos a certeza de que o Senhor vai derramar o seu Espírito. Não só porque nós estamos aqui, mas é porque a Bíblia fala sobre isso. O próprio Deus, ele faz uma promessa: eu derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, transformarei o deserto de vocês num manancial. Glória a Deus. Jesus diz também para a mulher samaritana que do interior da água que ela bebesse, que é Cristo, esse Espírito fluiria dentro dela um rio que jorraria para a vida eterna, um rio que por onde ele passa ele traz vida. Então nós devemos orar, irmãos, nós devemos jejuar, nós devemos nos humilhar diante do Senhor, nós devemos aguardar esse dia com expectativa no nosso coração. Então, se você já está vindo todos os dias aqui na oração, às 6 da manhã com o pastor, não desanime. Não desanime, porque o Senhor encherá a igreja do Espírito Santo. O Senhor encherá o seu povo desse poder capacitador que vem do alto. E enviará você para ser testemunha nas nações da terra. Quando você receber esse poder, não fica parado no mesmo lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Assuma um compromisso com o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, quando eu receber esse poder, o Senhor me envie. O Senhor me leve. Levar para onde, irmãos?
levar para aquele que está abatido, levar para dentro dos becos, dos valados, onde as pessoas precisam de Jesus, onde as pessoas precisam de libertação, nos hospitais, nas escolas, criar estratégias para pregar o Evangelho, criar estratégias para salvar aquele que está perdido, criar estratégias para falar com as pessoas e fazerem com que o Espírito Santo as toque de uma maneira especial. O Senhor espera isso de nós. Esse enchimento do Espírito ele vai acontecer, mas esteja preparado, porque quando acontecer, o Senhor não quer você sentado aí no banco. Aleluia, Jesus. Esse momento ele é passageiro. É um momento onde nós estamos aqui na expectativa das coisas que estão por vir. Mas quando vier, fique atento, ativa o seu espírito e vá para os lugares que o Senhor te enviar. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, pastor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Creators Play convida você a se tornar um colaborador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador da missão Creators.